Como substituir ingredientes nas receitas pets para tornar veganas e vegetarianas. Essa é a nossa aula de hoje. Vamos falar aí um pouquinho sobre como transformar essas receitas e deixar elas aí veganas ou vegetarianas, né? O vegano nada mais é aí sem ser o consumo com nenhum ingrediente que tenha origem animal. Então, nem mesmo ovos, manteigas, leites são consumidos pelos veganos, né? Basicamente, né, a refeição aí de um vegano, ele é à base de grãos, frutas, verduras, vegetais. E como trazer esses ingredientes, transformar as nossas receitas para que elas sejam ou veganas ou vegetarianas, né? Já os vegetarianos, aí a gente tem 3 tipos de vegetarianos, né? Existem os vegetarianos que basicamente não consomem nenhum tipo de carne, mas consomem ovos, leites, aí produtos que sejam de origem animal, né? Mas também temos os vegetarianos que consomem apenas os ovos e também tem alguns aí que acabam não consumindo nada, como os ovos, mas acabam aí alguns laticínios, como queijos, leites, né? Então, falar de veganos e vegetarianos para os pets, né? Qual o intuito principal dessa aula? No mundo pet, né, para você aí tornar uma dieta que seja nutricionalmente adequada, vegetariana ou vegana, ela não é indicada, tá? Então, por que fazer essa aula? Nós temos aí muitos tutores que são vegetarianos ou veganos e querem produzir petiscos para o seu pet. E, claro, né, pessoal, não aí a pessoa sendo vegetariana ou vegana, para ela trabalhar com alguns itens como carnes ou até mesmo no caso do vegano, no caso de ovos, fica bem complicado aí para uma pessoa que ela já tem essa ideologia onde ela não manuseia, né, e também não consome. Falando em dietas, falando de alimentação, tá? Não é indicado, mas os petiscos a gente pode trazer vários benefícios e você pode transformar qualquer produto em seja vegano ou vegetariano. E de que forma a gente vai fazer essas substituições? Então, assim, para fazer as substituições, né, se você for procurar na internet, você vai encontrar diversos tipos de produtos aí que hoje, né, já no mundo já tem muitas pessoas, então cada vez mais vai surgindo mais receitas e também alternativas muito interessantes para quem aí pretende ou consumir ou então fazer um petisco para o seu pet, né? Até mesmo os ovos, né? Já é muito conhecido aí a mistura da chia ou da linhaça com água, que ela transforma aí numa liga muito interessante para usar em bolos de aniversário, cupcakes e até mesmo nos biscoitos, né? Trazendo aí nutricionalmente falando muita qualidade e também tendo aí o resultado esperado, como mesmo de utilizar ovos. E hoje em dia o mercado já tem outras alternativas. Existe até mesmo um ovo vegano feito com amido de ervilha, que ele é indicado não para você consumir diretamente, mas para utilizar em massas, em geral, que também vai trazer essa liga e o mesmo resultado de um ovo aí de galinha, né? Então, as alternativas que a gente tem dentro das receitas pets são muitas, né? Mas eu vim aqui para fazer algumas mudanças em algumas receitas para você poder entender como é muito fácil a gente transformar esse produto, né? Então, vamos começar falando de uma carne, por exemplo, né? A substituição da carne, assim como para as pessoas, para os tutores, né, que já fazem aí essas dietas, acaba sendo algumas alternativas que, claro, não se assemelham tanto nutricionalmente falando, né, às carnes bovinas, como também aí tem alguns grãos que é utilizado.
Como a gente pode substituir dentro de uma receita? Falando aí diretamente de um hambúrguer, por exemplo, que a base dele é a proteína, é uma carne moída, né? Existem alternativas como lentilha, ervilha, grão de bico, onde você consegue aí tornar um hambúrguer, né, de uma forma vegana ou vegetariana, né? Então, utilizando a adição de ovos dentro dele ou até mesmo fazendo essa nossa mistura que acaba se tornando muito mais em conta do que você ir comprar esse ovo vegano, né? Falando aqui exclusivamente desse ovo, que eu li algumas reportagens, li alguns assuntos sobre ele, não utilizei, eu não sou vegetariana, então eu não faço muito o consumo desses produtos diferentes, assim. Até porque nutricionalmente falando, né, o ovo de galinha é aí um melhor ingrediente do mundo. Então, não vejo sentido para mim, né, fazer esse tipo de substituição. Quando a gente tem uma alergia a ovos para um pet, ou a gente faz a retirada dos ovos, como no caso de uma massa de bolo, ou então a gente faz essa substituição com a mistura de chia, tá? A chia com a mistura de água, você vai utilizar 1 colher de chia para 3 colheres de água. Basta você deixar 5, 10 minutinhos ali, ou então com a linhaça também, você pode fazer tranquilamente. E ele vai ficar uma mistura onde vai transformar a sua massa. Então, você conhecendo a sua massa, né, de bolo, você vai conseguir ver qual seria a melhor alternativa, tá? Com os ovos, né, então, por exemplo, em biscoitos, os biscoitos não tem a necessidade de usar ovos, você diminui aí o prazo de validade do seu produto, né, e também acaba aí tendo um resultado sem estufamento e vários outros pontos aí que eu não vejo a necessidade de utilização de ovos nos biscoitos. Então fica muito mais fácil fazer essas substituições. Continuando falando das carnes, né? Então a gente tem essas alternativas de grãos, de legumes, que a gente pode aí ter uma textura muito parecida com as nossas já conhecidas aí, o nosso, como bolinhos, até mesmo docinhos salgados, né, para fazer essa substituição é muito interessante. Como no caso dos docinhos, vamos falar aqui de um docinho básico, como um docinho de frango, por exemplo, onde a gente usa aí uma base já com uma batata, um inhame, né, algum tubérculo e adiciona aí esse frango em forma desfiada ou moída, né? Basicamente, nesses docinhos, a substituição é muito rápida e muito simples. Você pode adicionar aí vegetais ralados como cenoura, chuchu, até mesmo uma beterraba para trazer um tom totalmente diferente para o seu docinho, que você já vai conseguir ter aí esse resultado que você espera. Então, falando aqui de algumas substituições, né? Gente, se vocês forem procurar na internet, por exemplo, quem já, né, tem alguém aí que seja vegetariano e vegano aqui na nossa aula, existem alternativas para basicamente todos os produtos. Assim como qualquer substituição, aí já falando, uma adição de uma farinha diferente, uma troca de proteína, qualquer substituição, né, que você faça em qualquer receita, você tem que analisar no contexto inteiro. Então, quando você quer fazer uma troca simples de uma fruta, por exemplo, nessa receita a gente usa maçã, mas eu quero usar uma manga, né? Você pode fazer, mas você tem que saber que a manga ela vai ter mais umidade. Então, basicamente, para você chegar no resultado esperado, como de um biscoito, a adição de farinha também vai ter que ser maior. Então, esses pontos aí são interessantes para você ter esse resultado que você espera. Vamos falar aqui de algumas substituições bem interessantes, tá? Dei uma procurada até na internet ontem, algumas coisas. Procurei mais a respeito desse ovo também, que eu achei uma inovação do mercado, né, pessoal? Mas vamos falar aqui basicamente de alguns itens muito legais para vocês fazerem essa substituição. Creme de leite vegano, né? Um creme de leite feito apenas com aveia, água, um pouco de óleo e sal. Olha
que incrível! Essa base desse creme de leite a gente consegue usar em diversas receitas, em massas de bolo, usar ela até mesmo misturar em bolinhos, docinhos, em biscoitos. Então, um creme de leite que você consegue aí ter uma textura muito legal. Eu não fiz ele, mas eu vi ele na internet. A textura dele fica muito interessante, até mesmo para usar como cobertura. Ingredientes baratos, tá? Que não tem aí um alto custo e também você encontra em qualquer local. Então, um creme de leite básico que você pode utilizar aí para fazer uma cobertura ou até mesmo um recheio ou até mesmo fazer uma mistura onde aí você precisa de uma base mais consistente com uma textura, como por exemplo o salpicão. Carol, o salpicão vai em frango? Claro, mas o salpicão você também pode aí alterar, em vez de colocar o frango desfiado, colocar vegetais ralados, como eu já falei aqui, a partir da cenoura, chuchu, adicionar milho, ervilha, até mesmo fazer aí, colocar uma lentilha bem cozida no meio desse salpicão. Então, aqui a gente já transformou totalmente uma receita com ingredientes aí que são veganos e que atendem aí a necessidade de alguns tutores. Como eu comentei no começo dessa aula, tá, pessoal? Aqui a gente veio hoje falar sobre isso porque tem muitos tutores que sabem a importância da proteína para os pets, mas eles acabam aí não querendo, né, manusear, trabalhar com proteínas e com produtos que eles não têm em casa e também eles não são acostumados aí. Então é muito interessante ter essa alternativa para quem está fazendo um petisco para o seu pet em casa. Eu falo isso porque na Chef de Animale a gente tem diversos clientes que são vegetarianos ou veganos. E essas pessoas, muitos desses clientes, eu acredito que a maioria sabe qual é a importância da alimentação natural para um pet, mas nenhuma hipótese ele vai fazer aí, vai cozinhar para o seu pet, né? Vindo aí que trabalha com proteínas, vísceras, né? Acaba incomodando bastante quem não trabalha e também já não tem muita ideologia, né? De trabalhar com carnes, enfim. Então, esses clientes, cada vez mais cresce o número de clientes dessa forma, porque esses clientes eles querem oferecer um alimento adequado nutricionalmente para o seu pet, mas eles não vão fazer essa alimentação em casa. Mas eles gostam, né, de cozinhar e enfim, de ter esse momento com o pet. Então a importância dessa aula aí para quem quer fazer um petisco ou um bolo, né, numa forma especial aí, claro que não sendo um alimento completo, apenas é um petisco, tá, pessoal? Você vai ter um ótimo resultado. É muito, gente, olha, eu vou falar para vocês que eu nunca recebi, tá, das milhares de dietas aí que a gente já fez, eu nunca recebi uma dieta vegana ou vegetariana para um cão ou para um gato. Já li bastante sobre o assunto, né? E alguns veterinários já tentaram fazer aí essas dietas, mas é muito difícil, é muito, muito mesmo. Ainda esse mercado é muito novo, né, pessoal? Então, até mesmo para os veganos, para os vegetarianos, se você tem esse desejo de se tornar vegano, vegetariano, estude muito, muito sobre o assunto, tá? Tem uma série de ingredientes que você vai precisar colocar na sua dieta para você estar nutricionalmente adequado. Então, hoje, no mundo humano, a gente já tem pesquisas, né? Já tem muito mais conhecimento sobre isso. Mas para um pet, a gente ainda não consegue fazer uma dieta adequada. Mesmo com a utilização, né? No caso aí, que iria substituir a carne numa dieta, são os cogumelos, né? Mas assim, os casos que eu li, né? Sobre esse assunto, depois de um certo período, 6 meses, no máximo 1 ano, os problemas começam a aparecer.
Então, se você quer entrar no mundo vegano e vegetariano, estude e vai, pessoal. Agora, o seu pet não indico, tá? Então, continuando aqui falando de outras substituições bem legais, né? No caso aí da manteiga, falando do vegano também, a substituição da manteiga, ela acaba sendo o azeite, ou então essas misturas para você tornar aí um requeijão de castanhas, ou um requeijão de aveia, por exemplo, né? Que você vai poder oferecer para o seu pet, ou então até mesmo consumir, né? Então, a manteiga também não acaba entrando aí no vegano, né? Então, uma substituição são outros óleos que você pode usar. Os ovos, já comentei aqui, os ovos temos algumas opções, a mistura de chia ou linhaça, né, que vai dar uma liga bem interessante para suas massas de bolo, cupcake. E também temos aí essa novidade que é o ovo vegano. Ele é bem dentro de uma caixinha, gente, de ovo, é muito interessante, mas ele não pode ser consumido diretamente, né? Você vai usar também nessa mistura de massas. Outra opção é do leite, né? Então, o leite também aí é um produto que não é consumido pelos veganos. Então, a gente pode fazer uma substituição com o leite de coco, por exemplo. O leite de coco é simples demais de fazer, tá? Quando você for fazer o leite de coco, você já vai ter essa polpa desse coco. O leite de coco, para quem não sabe, você basicamente vai usar 2 ingredientes, que é o coco, aquele coco seco, e também a água, né? Então, você vai liquidificar. Existem alguns que fazem com água fria, mas normalmente a água fervente é mais interessante porque ela acaba aí soltando mais os óleos, né? E todos os produtos da polpa do coco. Você liquidifica bastante tempo e daí você vai coar. Você vai ter o leite de coco e, além disso, você vai ter essa polpa que pode ser usada para diversos tipos de receita, ou também você pode fazer a farinha de coco, né? Então, você vai colocar ela numa forma, vai levar no forno, não coloca tão alto assim, sabe? Uns 150 graus é o suficiente. E você vai ter que ficar de olho, porque rapidamente, né, ele vai aí sair do branco para o torrado. Então, você precisa sempre estar de olho e mexendo bastante essa polpa do coco, né? Ou se não, você pode usar esse coco em outras receitas, misturar aí dentro de uma massa de bolo, por exemplo, né? Fazer uma mistura do coco com uma fruta também fica bem legal, tá? E então, eu comentei já aqui do requeijão de castanhas, que é uma ótima opção aí para também você colocar em cima como coberturas. Ela não vai ficar a mesma consistência do cream cheese, tá? Esse requeijão de castanha, ele fica mais na consistência de requeijão. Então, para fazer coberturas, que sejam essas coberturas que fiquem caindo no bolo, essas mais escorridas, também fica muito, muito interessante. Então, são vários produtos simples que a gente tem em casa, de forma muito rápida, a gente consegue transformar uma receita. Então, lembrando aqui que a gente fala de petiscos, tá, pessoal? Petiscos vegetarianos e veganos. Agora, em questões de dieta, se você tem, mesmo depois de tudo que eu falei aqui, esse desejo que o seu pet seja vegano ou vegetariano, lembre que ele tem necessidades nutricionais que a gente ainda não consegue suprir. Então, procure um profissional, tenta arrumar uma outra linha de diminuir um pouco a questão da proteína, a questão das vísceras, mas optar por esse tipo de dieta para um pet não é escolha dele, é escolha sua, tá? Então, muito cuidado aí com os nossos pets, porque como eu comentei, a gente ainda não tem, tá, nenhum tipo de dieta, não conheço nenhum veterinário que tenha conseguido aí sucesso com uma dieta 100% vegetariana ou vegana para os pets, tá? Mesmo aí sendo vegetarianas com consumos de ovos, né? Mesmo os ovos sendo o melhor produto nutricionalmente do mundo, ainda assim a gente não tem aí muito sucesso com esse tipo de dieta. Então, só deixar esse alerta para vocês, tá? E espero aí ter passado vários tipos de produtos, alternativas, e eu quero que vocês saibam que sim, é possível transformar qualquer receita pet em vegana ou vegetariana.
Muito obrigada pela presença. Tenha uma ótima quinta-feira. Semana que vem eu tô de volta. Tchau, tchau.